Bem-vindos para mais uma aula de matemática. O tema de hoje será radiciação dos complexos. É um tema bem confuso inicialmente, tá? Então, vamos lá. Dado o número complexo z, chama-se raiz enésima de z e denota-se por raiz enésima de z a um número complexo zk tal que zk elevado a Sn é o próprio z. Traduzindo isso aqui, né, gente? Quando você calcula, por exemplo, z ao cubo é igual a 1, né? Quero saber quem é z. Vou calcular a raiz cúbica de 1. Quantas raízes eu vou encontrar, né? Quando a gente está nos reais, a gente vai achar somente uma raiz nesse caso. Nos complexos, a gente pode achar mais de uma raiz, né? No caso, quantas? 3, porque o expoente é 3. Se o expoente fosse 5, seriam 5 raízes, e assim por diante. Bom, então tem algum número, né, que é elevado ao cubo que dá 1. Então, o que são as raízes? São todos os números complexos que elevado a esse expoente n dá o número z. Exemplo aqui, ó. 1 é o valor de uma raiz cúbica de 1. Por quê? Se eu fizer 1 ao cubo, isso dá 1. Esse número complexo aqui, ele também é valor de raiz cúbica de 1. Por quê? Se eu pegar ele e elevar ao cubo, isso também resulta em 1. Que é a definição, então. Qual número elevado ao cubo resulta em 1? Esse é um caso, esse também é. Assim como esse aqui de baixo também é um caso, né? Então, aqui você tem as 3 raízes complexas de 1, né? Lembrando aqui no caso que o processo não é tão simples assim, isso aqui é só um exemplo para mostrar para vocês que existem 3 raízes. Bom, como a gente faz para descobrir essas raízes? Aí a gente vai apelar para a segunda lei de Moivre, que diz o seguinte: se eu te der um número complexo z na forma trigonométrica, né, ou se você descobrir essa forma trigonométrica também, existem n raízes enésimas de zk, né, desse z. Então, quem vai ser zk? Zk vai ser raiz enésima do módulo de z, cosseno de θ mais 2κπ sobre n. O que é o 2κπ? Θ é o argumento principal, né? 2κπ porque você pode ter voltas, né? Na circunferência trigonométrica, existem n raízes para esse z. Elas estão na primeira volta, né? Porém, as suas potências não necessariamente estão na primeira volta. Então, a gente tem que pensar nas voltas ali que você pode ter. Mesmo esquema aqui para o mesmo argumento, você vai ter para o seu seno aqui, né? E esse k aqui é um número inteiro, né? Uma observação com relação a esse k aqui é que esse k ele começa no zero e vai até n-1. Então, por exemplo, quero calcular a raiz cúbica. Meu k pode ser 0, 1 e 2, né? Então, n-1, certinho? Um exemplo, calcular as raízes cúbicas de 8 em C, né? Então, tem o número z, né, que ele é igual a 8. Como é que escreve esse z na forma trigonométrica? Mesma coisa, calculo o módulo bonitinho, né? Aí o argumento, chegamos nisso. Quem vai ser zk? É a raiz cúbica do meu módulo. Por que raiz cúbica, gente? Porque eu quero a raiz cúbica, ó. Raiz cúbica do meu módulo. Cosseno, argumento principal, mais 2κπ sobre 3. Da onde que vem esse 3, gente? Também das raízes cúbicas, né? Então, importante ter isso. Vamos calcular Z0. Z0 vai ser o quê, gente? Eu vou trocar meu k por 0. Isso vai chegar, ó, raiz cúbica de 8 é 2, cosseno de 0, mais i seno de 0. Z1, vou trocar meu k por 1 aqui, né? Vou chegar em quem, então? 2, cosseno de 120, mais i seno de 120. Perceba que eu estou colocando em graus, tá, gente? Poderia ser em radianos, poderia ser em graus, mas eu quero deixar em graus para vocês terem uma facilidade de observar a posição disso aqui. E aqui, Z2, 2, cosseno de 240 graus, mais i seno de 240 graus. Tudo bem? Esses aqui são os 3 valores para o meu z. O que isso quer dizer, gente? Esse número aqui, elevado ao cubo, dá 8. Esse número aqui, elevado ao cubo, dá 8. Esse número aqui, elevado ao cubo, também dá 8. Todos esses z's têm um módulo 2. O que isso quer dizer? Que todos esses z estão à distância 2 da sua origem, do plano de Argand-Gauss. Então, poderia pensar que são pontos sobre uma circunferência de raio 2.
Importantíssima essa interpretação geométrica aqui. Tá bom? Quem é meu primeiro z? Possui módulo 2, né, que é o z0, e o argumento é 0. O que isso quer dizer, gente? Isso quer dizer o seguinte para nós, que é um ponto que se localiza em cima do zero. Aqui está o meu z0. Quem vai ser meu z1? Meu z1, mesmo módulo, então está sobre a circunferência, e o argumento dele é 120 graus. Então você vai vir aqui, ó, pensando no 120 graus. Aqui vai ser o nosso z1. E por último, meu z2, né, seria aqui 240 graus. Importante fato aqui é que vocês entendam o seguinte, ó. Se eu calcular Z3, volta a ser Z0. Se eu trocar meu K aqui por 3, vai voltar a ser Z0. Por 4, volta a ser Z1. Por 5, volta a ser Z2. Por 6, volta a ser Z0. Então, são somente as 3 raízes. As demais serão coincidentes. Não faz sentido ficar falando delas. Esses 3 pontos aqui, gente, são as representações das raízes cúbicas, né? Perceba o seguinte. Se eu ligar esses 3 pontos, isso vai formar uma figura para nós. Que figura que vai ser essa? Vai ser um triângulo. Mas não é qualquer triângulo. É um triângulo equilátero. Por quê? Daqui até aqui, ó, 120 graus. Daqui até aqui, 120 graus. Daqui até aqui, 120 graus. Dividir minha circunferência em 3 partes iguais. Sempre vai ser em 3 partes iguais? Quando for raiz cúbica, sim. Se for raiz quarta, 4 partes iguais. E aí a figura seria um quadrado, né? Se for em 5 partes, um pentágono regular, né? Hexágono. Se for raiz sexta, vai ser um hexágono regular também. O que a gente pode pedir aqui para vocês, né? O que é cobrado de vocês em vestibulares aí, mundo afora, né? É calcular a área disso aqui, né? E como calcular a área disso aqui? Tudo depende, né? Diversas maneiras. No caso nessa situação aqui, talvez para vocês aqui, uma facilidade seria você pensar em deixar isso aqui na forma algébrica, né? Então, quem seria meu Z0? 2. Meu Z1, gente, troca aqui, ó, cosseno de 120, né? 120 é equivalente a cosseno de 60, né? Só que está no segundo quadrante, então isso aqui vai ficar meio negativo. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Segundo quadrante fica positivo, então raiz de 3 sobre 2. Vem aqui, ó, quem vai ser meu Z1, então? Tem um 2 lá multiplicando. Menos 1 mais raiz de 3 i. E o meu Z2? Meu Z2 vai ser o quê? 2 cosseno de 240, né? Vai ser o mesmo valor aqui no caso. Vai ficar menos 1 no final. E aqui vai ficar menos raiz de 3i. Isso gera para a gente afixos, né? O que isso quer dizer? Ó? Esse ponto aqui, ó, afixo 2, 0. Esse ponto aqui, menos 1 raiz de 3. Esse ponto aqui, menos 1, menos raiz de 3 são os afixos. Para calcular essa área aqui, posso usar aquele esquema de calcular pela regra do agrimensor lá, né? 2, 0, menos 1, raiz de 3, menos 1, menos raiz de 3. Repete o primeiro. E aí vai. Multiplicação, multiplicação, multiplicação. Mesmo esquema. Lembrando que da volta, depois de multiplicar, você inverte o sinal. Então, isso aqui vai ser dado como? Vai ficar 2 raiz de 3 aqui. Aqui vai ficar raiz de 3. Aqui vai ser 0. Na volta, 0. Daria menos raiz de 3, vai ficar positivo. Daria menos 2 raiz de 3, vai ficar 2 raiz de 3. Qual vai ser a área? Módulo dessa soma, que vai ficar 6 raiz de 3 sobre 2. Então, a área vai ser igual a 3 raiz de 3 unidades quadradas. Se eu sei que são 3 raízes, gente, a partir do primeiro ponto, né, se eu sei uma das raízes, eu sei todas. Basta eu deslocar, né? São 3 raízes. Pega 360 graus, divide por 3, 120. Então, a distância de uma raiz para outra vai ser todas 120. Se forem 4 raízes, pega a primeira,
e vai com um incremento de 90 em 90 graus até chegar nas próximas raízes. É assim que você pode calcular a área. Outra situação também é lembrar o que, gente? Que isso aqui vale 2, isso aqui vale 1, né? Porque, ó, isso aqui vai ser o meu circuncentro, né? Então, ponto de encontro das minhas medianas aqui também, né? No caso do triângulo equilátero vai ser o bico, né? Que aqui é 2, aqui é 1. A altura de um triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2. Se eu sei a altura, que a minha altura é 3, então eu chego aqui que é L raiz de 3 sobre 2, é isso. Multiplica aqui, vai ficar 6 igual a L raiz de 3. Raiz de 3 está multiplicando, passa dividindo, L vai ser igual a 6 raiz de 3 sobre 3, racionalizei já. Então, meu L é igual a 2 raiz de 3. Aí a área é quem? L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Quem vai ser a nossa área? Isso aqui ao quadrado vai dar 12 raiz de 3 sobre 4. 3 raiz de 3. Tudo bem? É uma outra maneira, né? Em cada um deles, você tem que pensar de uma maneira diferente. Por quê? Até alguns momentos você não consegue saber quem são os seus afixos, né? Aqui nós conseguimos afixos porque os ângulos são notáveis, né? Então a gente consegue achar quem são os afixos. Mas se fosse 15 graus, 135, por exemplo, 255, né? Já chegaria aqui, então, uma situação que a gente não teria como calcular. Aí sim teria que usar o que eu falei agora há pouco, aqui de maneira de calcular a área, né? Nesse caso, por exemplo, gente, quero calcular a raiz disso aqui, né? Isso aqui, se eu tentar escrever na forma trigonométrica, eu não vou conseguir, porque não vai me dar um argumento, né, que eu saiba quem que é. Quando é assim, vai pela definição de raiz, né? O que eu quero saber, então? Tem um certo z que ao quadrado resulta em quem? Menos 7 mais 24i, né? Então, quem é z? Não sei. Vem aqui dar uma cara para esse z. X mais yi. Vem aqui, ó. Quem é z? X mais yi. Tudo isso aqui elevado ao quadrado é igual a menos 7 mais 24i. Tudo bem? Se eu elevar isso aqui ao quadrado, gente, vai ficar x ao quadrado mais 2xyi mais y ao quadrado i ao quadrado. E isso vai ser igual a menos 7 mais 24i. Tudo bem? Bom, continuando isso aqui. X ao quadrado menos y ao quadrado, né? Que isso aqui vale menos 1, tem que ser igual a menos 7. Por quê? Porque isso aqui vai ser a única parte real do lado esquerdo e tem que ser igual à parte real do lado direito. Aqui tem um x também. 2xy tem que ser igual a 24. Parte imaginária, parte imaginária. Isso aqui é um sistema não linear, né? Daqui eu consigo tirar que x vezes y é igual a 12. De maneira análoga, que eu posso falar então? Que x é igual a 12 sobre y. Isolei x na segunda equação, já que é um sistema não linear, não tem outra opção, né? Isolar em uma para substituir em outra. E aí eu vou vir aqui e vou substituir ali, ó. Vai ficar x ao quadrado, vai ficar 12 sobre y ao quadrado menos y ao quadrado igual a menos 7. Isso vai ficar 144 sobre y ao quadrado menos y ao quadrado igual a menos 7. Só, isso aqui vai virar, ó, menos y à quarta mais 7y ao quadrado mais 144 igual a zero. Aqui nós chegamos numa situação de uma equação chamada de equação biquadrada, né? Uma equação biquadrada, gente, a gente não tem como resolver direto. A gente vai fazer o quê? Uma substituição, né? Como assim uma substituição? Eu vou chamar y ao quadrado de t. Então vai ficar menos t ao quadrado mais 7t mais 144 igual a zero. Calculo meu delta aqui, 625. Calculo meu T1. Vai ficar menos 7 mais ou menos raiz quadrada disso aqui, que vai ficar 25, sobre menos 2. No caso aqui vai ficar só T. Né? E aí eu tiro meu T1 e meu T2. Quem é meu T1? Né?
Menos 7 menos 25, menos 32. Por menos 2, 16. Menos 7 com mais 25 vai dar 18 positivo. Dividir por menos 2 vai dar menos 9. Quando eu escrevi meu z assim, na definição de z de número complexo lá, z e y são valores reais, né? Então, pensando nisso, levando isso em consideração ainda, eu substituí meu y ao quadrado por t. Então, meu y ao quadrado pode ser 16, ou meu y ao quadrado pode ser igual a menos 9. Como o y é real, eu não posso usar isso aqui. Quem vai ser meu y, então? Mais ou menos 4. O que acontece, gente? Se o meu y for 4 positivo, ó, meu x vai ser 12 sobre 4, 3. Vai ficar 3 mais 4i. Se eu pegar o meu y como valendo menos 4, o meu z vai ser menos 3 menos 4i. Tudo bem? Nessa situação aqui, gente, são as raízes que nós encontramos para nosso z. Se você perceber aqui, então, esse número complexo z elevado ao cubo resulta em menos 7 mais 24i. E esse aqui também vai resultar na mesma coisa. Tudo bem? Olhando para esse exemplo aqui, ó, uma das raízes de ordem 6, né? Então, eu calculei a raiz sexta de algum número complexo z, né? E uma das raízes é o número complexo menos 2, né? Então, o que aconteceu aqui? Vem aqui, pensando na circunferência, porque todas as raízes estarão sobre uma circunferência. Como esse vale menos 2, eu já posso afirmar, então, que o raio dessa circunferência aqui também é 2, coincidentemente. Bom, uma das minhas raízes está aqui, né? Como é uma raiz de ordem 6, gente, significa que tem que ter 6 raízes. A minha circunferência mede 360 graus. Como são raízes equidistantes na circunferência, vou dividir 360 graus em 6 partes. Cada parte vai dar 60 graus. Essa daqui, ó, um dos meus z's ali, está localizado sobre 180. Né? O que aconteceu então? Eu vou ter um z que vem antes dele. Né? Um dos meus z's, que são minha raiz lá, um dos meus zk's, é menos 2. Né? Cosseno de quem? Cosseno de 180 mais i seno de 180. Porque a localização dele para ser menos 2 simplesmente, ele é real puro e fica aqui então. Quem vem antes dele então? Aqui é 2, perdão. Aqui. Quem vem antes? Continua sendo o módulo 2, porque todas as raízes estão aqui. Cosseno de quem? 120. Por que 120, gente? Dividir em 6 partes, cada parte 60 graus. Estou voltando. Ó. Estou voltando aqui. Esse aqui vai ser um dos z's, que vai estar no 120 graus. Mais i seno de 120. E outro? Mesmo esquema. Mesmo módulo. Cosseno de quem agora? 60 mais i seno de 60 também. Voltei 60 graus de novo, já que as raízes são todas equidistantes. Mais uma vez, quem vem antes? 2 cosseno de 0 mais i seno de 0. E depois, não tem depois? Tem, ó, 180. 2 cosseno de 240 mais i seno de 240. Tem mais depois? Tem. Vai ser 2 cosseno de 300 mais i seno de 300. E isso formaria as minhas 6 raízes aqui em análise. Né? Então, uma das raízes vai estar aqui, a outra vai estar nos 60 graus. Minha representação aqui ficou ruim. Né? Deixa eu só tirar um pouquinho. Aqui, vou colocar os 60 graus aqui. Então, 120 estaria aqui. Né? O 0. Aqui estaria o 240 e aqui estaria o 300 graus. Então, os pontos que nós obtemos aqui, né, são os arcos, né, seria 0, aqui 60 graus, 120 graus, aqui seria 180 graus, esse daqui seria 240 graus e esse aqui seria 300 graus. Ah, e o 360?
Mas não faz sentido, né? Porque o argumento principal ele vai de 0 até 360, podendo ser 0, mas não podendo ser 360 aí, né? São todas as raízes. Se eu ligar essas raízes aqui, eu vou formar um polígono, né? Que polígono vai ser esse? Vai ser um hexágono. Então, vem aqui, ó. Ligo aqui, e aqui, e aqui, e por último aqui. Quero calcular a área disso aqui, certo? Daria para achar os afixos? Daria, né? Daria um pouco de trabalho fazer todos eles, né? Mas eu poderia pensar de uma maneira um pouco diferente. Poderia pensar simplesmente assim, ó. Esses triângulos que se formaram aqui, apesar de visualmente não estar aparecendo, esses triângulos que eu vou destacar aqui são um triângulo equilátero. E o meu hexágono é composto por 6 triângulos iguais, né? Então, se eu calcular a área de um desses triângulos aqui e multiplicar por 6, eu chego na área do hexágono. Então, eu posso afirmar que a área do hexágono é 6 vezes a área do triângulo equilátero. Como calcular essa área? Isso aqui é 2, isso aqui é 2, isso aqui também vai ser 2. Por quê? Esse é o raio da minha circunferência. Então, todos os lados aqui, como é um triângulo equilátero, tem que ser todos os lados iguais automaticamente, né? Então, ali eu tenho essa propriedade que eu posso usar e trabalhar em cima dela. Calculo a área de um dos triângulos e depois faço o quê? Multiplico por 6. Aqui, para vocês, fica isso aqui, para vocês tentarem desenvolver. Na próxima tela tem a resolução, então, eu gostaria que vocês tentassem fazer sozinhos. Aqui, gente, são equações binômias, né? Aqui é simples, na verdade, ó. Vou mostrar para vocês a letra A. X² é igual a I, né? Quem é X? Raiz quadrada de I, né? Tem que calcular isso aqui agora, né? Quem é x à sexta? Letra B ali, ó. X à sexta é igual a menos 8. Quem é x, então? Raiz sexta de menos 8, né? Tem que fazer todo o processo para achar as raízes ali. Aí, no caso, você acharia as raízes. Pode deixar na forma trigonométrica só, não precisa chegar na forma algébrica, tá bom? Em seguida, vocês têm aqui o gabarito também. É isso, um ótimo estudo para vocês e até mais.